Sabe o quê? Eu não me preocupo com o que há de errado comigo mais. E não me perturba nem um pouco. Isso deixa o diabo tão louco que ele está prestes a ter um colapso nervoso. Fiz isso em detalhes esta manhã. Deixe-me dizer rapidamente que, para tudo que nos aflige, a palavra de Deus é o remédio para a nossa alma. Sabe, como por exemplo, se eu pequei ou eu estou infeliz com a culpa porque eu pequei, eu posso tomar uma boa dose de Deus, por favor, perdoe-me. Eu posso tomar uma boa dose da misericórdia de Deus e ser curada em minha alma. E se eu estou com raiva de alguém porque ele me magoou, eu posso tomar uma boa dose de eu perdoo você e ser completamente curada. Se eu estou doente de ciúmes, porque alguém está recebendo o que eu quero, eu posso tomar uma grande dose de contentamento e minha alma ser curada. Mas é um remédio que é a resposta para cada problema que nos aflige, é chamado de confie em Deus e faça o bem. E se você tiver um vidro grande dessas coisas em sua casa, não importa o que o aflige, você tem o que você precisa para estar sempre muito bem. Agora veja, esta é uma receita para a confiança. Ela vem do Dr. Jesus. E é prescrita para o paciente, quem quer que seja. Tome quantos precisarem, quanto você precisar. O restabelecimento é infinito. Mas você tem que ter cuidado, porque esses remédios têm efeitos colaterais. Quer dizer, quando você começar a tomar confiança, uau! Você tem um efeito colateral de paz, alegria, estabilidade, confiança. E uma vida melhor. E então, se você combiná-los com um pouco de faça o bem, veja, eu acho que muitas vezes pensamos, bem, eu estou confiando em Deus, mas o que você está fazendo? Enquanto está confiando em Deus, você está semeando alguma boa semente na vida de uma outra pessoa, crendo que mesmo que você não resolva o seu próprio problema, você pode ajudar alguém, e fazendo isso você está semeando uma semente que irá então trazer uma colheita em sua própria vida. Até mesmo numa situação devastadora, como aquele terremoto no Nepal, eu iria lá e pregaria a mesma mensagem que eu estou pregando para você aqui, porque realmente não importa o quanto você esteja mal, você sempre pode encontrar alguma coisa que você pode fazer por outra pessoa, e nada deixa o diabo realmente mais louco do que quando ele está jogando o seu melhor e maior problema em você, e você diz, eu confio em Deus e eu vou ajudar uma outra pessoa. Agora, isso de fazer o bem tem efeitos colaterais também. Eles são a felicidade extrema. E recompensas no céu. Veja, confie em Deus, estão bem aqui as pílulas. E nós temos pílulas, faço bem aqui também. Sabe, quando nós não entendemos e nós começamos a tentar descobrir o que só Deus sabe, só pode haver um resultado, isso é a confusão em nós. Se eu começasse esta noite e dissesse quantos estão confusos agora sobre algo acontecendo em sua vida, eu teria muitas mãos erguidas aqui. Mas veja que está verdade, você não ficará confuso se você se recusar a tentar descobrir. Eu posso te dizer agora, Dave é um cara que não tenta descobrir nada. Ele é simplesmente tipo, Deus sabe, Ele vai cuidar disso. Eu estou lançando o meu cuidado. E sabe, eu cheguei lá, levei 40 anos, mas eu tenho um colapso de vez em quando, mas eu estou fazendo bem. Sabe, em 1 Coríntios, capítulo 13, a Bíblia diz que nós sabemos em parte. Nós sabemos em parte, não sabemos tudo. Nós não temos a intenção de saber tudo. E nem mesmo seria bom para nós se soubéssemos tudo. E você sabe, se você soubesse agora tudo o que vem em seu futuro, a maioria de nós iríamos desistir e dizer, esquece.
Ou até mesmo se você soubesse como Deus vai te usar ou te abençoar no seu futuro, você ficaria cheio de orgulho e estragaria tudo. Assim, Deus só revela coisas para nós um pouco de cada vez, pois Ele realmente sabe o que é certo e não existe essa tal coisa. Não há necessidade de confiança se soubermos tudo. Sabia que Deus não poderia realmente ser o seu Deus se você soubesse tudo o que Ele sabe? Precisamos ficar satisfeitos por conhecer aquele que sabe e não ter que saber todas as coisas. Alguns de vocês podem dar um passo de fé esta noite e dizer: eu não entendo o que está acontecendo em minha vida, mas eu não vou tentar descobrir coisa alguma. Eu vou confiar em Deus e eu vou fazer o bem. Uau, eu já sinto o fardo sendo retirado. Lá vão eles. Veja, é o seguinte. O diabo sempre envia e ele chega, senta-se bem pertinho do seu ouvido. O que você vai fazer? O que vai fazer? Isso não faz qualquer sentido? Bem, como isso aconteceu? Bem, olha para aquela pessoa lá. Ela nem mesmo serve a Deus e é abençoada. Apenas explique isso. Se Deus é tão bom, como isso aconteceu? Se Deus te ama tanto, como isso aconteceu? E sabe de uma coisa? Eu vou te mostrar uma escritura daqui a pouco que diz que Jesus até ouviu, mas ele ignorou a todos os maus relatos que vinham até ele. Sabe, eu posso ouvir o diabo, mas eu não tenho que acreditar nele. Eu posso até ouvi-lo, mas eu não tenho que curvar-me a ele. E tudo aquilo que ele grita aos seus ouvidos, você precisa apenas dizer: eu não tenho que saber. Eu confio em Deus e farei o bem. Eu confio em Deus e vou fazer o bem. Eu confio em Deus e vou fazer o bem. E eu sempre vou sair por cima se eu fizer desse jeito. Amém? Você tem que ser cuidadoso sobre todas as coisas que o inimigo, as mentiras que ele coloca em sua cabeça, que você ouve. Tem alguém cansado de ser confundido o tempo todo aqui hoje? Você está cansado, sua cabeça doendo, porque você pensa. Posso te dizer, um grande livramento para muitos de vocês seria apenas parar de pensar tanto o tempo todo sobre tudo, sabe? Basta dar a volta e aproveitar a vida um pouquinho. Você quer deixar o diabo louco? Confie em Deus e desfrute a sua vida enquanto Deus resolve o seu problema. Você me ouviu? Enquanto Deus resolve o seu problema, você pode desfrutar a sua vida. Isso é o que significa confiança. Confiança significa que eu não sou mais infeliz. Confiança significa: eu estou deixando isso para lá, eu vou fazer o que eu posso fazer, mas eu não vou tentar fazer aquilo que eu não posso realmente fazer. Aleluia! Ah, meu Deus, eu quase enlouqueci por anos, tentando descobrir todas as coisas. E sabe, às vezes quando você pensa que tem respostas, você ainda não tem respostas. Você apenas pensa que tem as respostas. Oh, eu digo uma coisa, o mundo está cheio de mistérios. A Bíblia fala sobre mistérios, o mistério de Cristo, os mistérios do reino de Deus, os mistérios do céu. O mistério de Cristo em mim, a esperança da glória. São tantos mistérios. E por que ficamos tão agitados sobre as coisas que nós não compreendemos? Devemos estar intrigados com esses mistérios. O pastor Mike me disse hoje que de todos os filmes assistidos, os preferidos por todas as pessoas, seus filmes favoritos são os filmes de mistérios. Eu amo mistérios. Você é atraído. E você se aproxima. Mas por que é que quando há um mistério em nosso relacionamento com Deus, às vezes nós devemos nos maravilharmos com os mistérios do céu e os mistérios da encarnação de Cristo e o mistério, sabe, o mistério da Trindade. Nós devemos ser tipo,
Deus, você é tão incrível, ninguém pode entender você. Esse é um mistério que não vamos descobrir jamais. A Bíblia diz que quando Jesus vier novamente, nós vamos conhecê-lo do mesmo jeito que somos conhecidos agora. Eu lhe garanto que haverá um momento em sua vida quando você vai saber tudo, mas não é agora. E se você não fizer qualquer outra coisa, neste dia aqui, neste mês agora, neste ano em que nós estamos, ponha na sua cabeça que você vai passar pela vida sem jamais saber um monte de coisas. E você pode ser mais feliz por isso e ter muita paz. Agora pela manhã, quando você acordar, a primeira coisa que vier talvez seja tentar descobrir algo. Abra sua boca e diga: eu vou confiar em Deus e fazer o bem. Eu vou confiar em Deus e fazer o bem. 1 Coríntios 15, 51. Eis aqui lhes digo o mistério. A verdade secreta, o evento decretado pelo propósito oculto, o conselho de Deus. Na verdade, nem todos dormiremos na morte, mas todos nós seremos mudados e transformados. Agora ele está basicamente dizendo que quando Cristo vier, haverá alguns que nem mesmo irão morrer, porque os que estiverem vivos na terra naquele dia serão arrebatados no ar. E os que partiram antes de nós se levantarão e o encontrarão nos ares. E todos seremos mudados. Mudados. No momento, no abrir e fechar de olhos. Ante ao som da última trombeta, pois uma trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis, livres e imunes à decadência, e então nós todos seremos mudados e transformados. Eu vou te dizer, essa é uma escritura tremenda. É para isso que temos que estar ansiosos. Você quer saber? Mesmo quando Jesus aparecer, nós ainda vamos ter coisas erradas conosco. Ele não se importa que você nunca chegue ao lugar da perfeição. O que ele quer é um coração perfeito que está sempre se movendo em direção a ele, movendo em direção a ele, movendo em direção a ele. Eu digo às pessoas o tempo todo: levante-se todos os dias e faça o melhor que você puder e deixe Deus fazer o resto que você não pode fazer. E quando ele voltar, o que quer que ainda esteja errado com você vai ser transformado num abrir e fechar de olhos. E você vai ser como ele, e você o verá como ele é. Sabe o quê? Eu não me preocupo com o que há de errado comigo mais. E não me perturba nem um pouco. Isso deixa o diabo tão louco, ele está prestes a ter um colapso nervoso. Você sabe por que eu não me preocupo mais com isso? Porque quase me matei com preocupações sobre isso durante anos e anos. E sabe o quê? Deus finalmente mostrou-me. Você não é nenhuma surpresa para mim? Eu sabia o que eu estava levando quando te peguei. Vamos lá. Quero dizer, honestamente, você acha que foi salvo e no dia seguinte Deus disse: oh, não. Que horror, eu não sabia que ia ser assim. Deus não está surpreso com tudo que acontece em nossas vidas, gente. As pessoas no Nepal foram surpreendidas pelo terremoto, mas Deus não estava surpreso com isso. Você pode ser surpreendido por coisas que estão acontecendo em sua vida agora, mas o nosso Deus não é surpreendido. Realmente, ele já tinha preparado o seu caminho de fuga. Deus já planejou a sua saída e tudo que você tem a fazer é continuar tomando autoconfiança e alguns façam bem. Eu amo essa mensagem. Mistérios. Vamos nos apoiar neles, ao invés de nos afastarmos deles. Verso 53, pois esta é corruptível parte de nós deve revestir-se da natureza incorruptível, e essa parte mortal de nós, esta natureza que é capaz de morrer, ela deve revestir-se da imortalidade e liberdade da morte. Agora espere só. E quando esta parte corruptível revestir-se da incorruptível, e essa que era capaz de morrer se revestir da imortalidade, então será cumprida a escritura que diz: a morte foi destruída e alcançada a vitória. Ó morte, onde
está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Você pode deixar esta terra, mas você não vai morrer. Você vai ser como ele. Sim, como ele é agora. E você vai entender tudo aquilo que você não entendeu ainda. Sabe, há um monte de coisas que eu não entendo ainda, mas elas não me confundem. Eu não entendo a gravidade, mas estou usufruindo dela agora. Eu não vou ficar chateada por não compreender isso. Eu não entendo plenamente todos os mecanismos da respiração, mas estou respirando. E gostando. Eu não entendo como as árvores, a grama, as flores podem parecer tão mortas no inverno e não terem vida nelas, e depois da primavera elas vêm tão lindas, mas eu gosto disso. Cada ano eu fico, oh meu Deus, você é tão bom. Eu não entendo a eletricidade, mas eu dependo dela. Eu não sei como eu posso colocar uma pequena mensagem no meu celular e enviá-la para o meu filho que está na Índia e em minutos ter uma mensagem dele de volta para mim. Eu não entendo isso, mas eu uso todos os dias. Porque nós pensamos que nós temos de entender tudo a respeito de Deus, que é menos compreensível do que tudo que existe. Eu não preciso entender o que Deus está fazendo na minha vida, eu só preciso confiar que Ele é bom e tudo aquilo que Ele está fazendo, quer eu goste ou não agora, eu vou gostar no final, com certeza. Eu queria poder realmente explicar-lhe todas as coisas que eu passei na minha vida. Oh, eu era uma bagunça inacreditável. E a obra tão linda que Deus fez em mim. Nem tudo foi agradável. Mas valeu tanto a pena. Então pare de estar fugindo de Deus e fugindo de tudo que é desconfortável e tudo que é difícil e tudo que te machuca um pouquinho. E apenas cave e diga, Deus, eu quero a sua vontade em minha vida. Faça o que você quiser fazer na minha vida. Quando eu perdi todos os meus amigos, eu estava tão sozinha. Quer dizer, sozinha. E foi tão difícil, doeu muito. Mas eu não poderia ter ido para o próximo nível. Eu não poderia ter carregado toda aquela bagagem comigo. Alguns de vocês têm algumas coisas que você tenta levar com vocês e é apenas bagagem morta e você precisa livrar-se dela e deixá-la ir embora. Mas por que mantemos isso preso, e preso, e preso? Porque às vezes, até mesmo a nossa dor, estamos tão apegados a ela que não queremos deixá-la ir. Como eu disse, esta manhã podemos aprender a funcionar dentro de nossa disfunção. Isso realmente me abençoou quando vi isso, sabe? Desde o início até o final. A última coisa que Jesus disse foi, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E antes disso ele disse, meu Deus, por quê? Jesus em sua humanidade perguntou, por quê? Sabe, eu posso perguntar por quê, mas eu não tenho que ficar confusa. Deus mostra-me por quê se quiser, mas se não quiser, vou continuar confiando do mesmo jeito. E sabe o que mais Jesus fez na cruz? Ele não só continuou a confiar em Deus na cruz quando ele estava sofrendo a pior coisa que ele poderia sofrer. Todos juntos não estamos sofrendo tanto esta noite quanto Jesus sofreu naquela cruz. Nós poderíamos colocar toda a nossa dor e toda a nossa confusão juntas. Isso nem se compararia ao que ele passou naquela cruz. Mas sabe, naquela cruz, ele estava amando as pessoas do início até o fim. Ele não somente disse, Pai, eu me entrego em suas mãos. Mas havia 2 ladrões ali. Ele ministrou a eles. Tirou tempo em sua dor. Você está comigo hoje no paraíso. Você sabe o que mais eu amo? Ele proveu para sua mãe. Vamos lá no meio da sua dor. Ele disse, João, eu quero que você cuide da minha mãe. Do início até o fim, ele estava confiando em Deus e fazendo o bem, confiando em Deus fazendo bem, confiando em Deus fazendo o bem, confiando em Deus e fazendo o bem. Sabe, nos preocupamos demais com o que as outras pessoas estão fazendo para nós.
E não o suficiente, nós não prestamos atenção o suficiente em como devemos reagir. Sabia que você não é responsável por ninguém, exceto por você? E não importa quantas coisas erradas outra pessoa faz para você, a única coisa pela qual eu e você somos responsáveis é pela nossa reação. Amém? Ocupem-se até que eu venha. No livro de Lucas diz que Jesus perguntou: eu encontrarei fé na terra quando eu voltar? Sabe, não importa quão grande é o nosso problema, tudo que Jesus quer que façamos é apenas crer. Creia! Uma simples fé infantil. Eu não entendo Deus, mas eu creio. Eu não entendo por que eu tive câncer há 25 anos atrás. Eu estava pregando a fé, impondo as mãos sobre as pessoas, orando pela cura delas, que tinham coisas assim. Mas eu apenas continuei dizendo: eu confio em você, Deus, eu confio em você, eu confio. Ele cuidou disso. Há um monte de coisas na vida que eu não entendo. Eu não entendo porque a força foi desligada no edifício na noite passada. Foi ruim demais. Quer dizer, eu não entendo isso. Mas sabe o quê? Eu estou crescendo, estou me estendendo. Alguns de vocês têm estrias, sabe? Se você não está sendo esticada na fé. Vamos lá, as mulheres têm estrias quando elas estão grávidas. E nós precisamos ter estrias espirituais em nossa vida. Nós precisamos estar dando à luz algumas coisas, amém? Este é o momento em que os homens começam a ter estrias também. Deus nos estica em nossas vidas. Quantos de vocês aqui já andaram com Deus por alguns anos e agora você tem uma capacidade muito maior de confiar nele do que tinha antes? Amém? A vida não é muito melhor quando nós confiamos em Deus? Não importa qual seja o seu problema. A resposta para isso é: confie em Deus e faça o bem. Eu amo João 11:40, ele disse: eu não disse a você e prometi que se você apenas cresce, você veria a glória de Deus? Qual é a obra que Deus requer de nós? Que nós creiamos nele. Vamos, alguns de vocês, quando eu disse tudo ao seu redor está tremendo e eu pude ver você como a dor nesta sala esta noite. Quer saber? Eu entendo. E ficamos confusos sobre a nossa dor. É interessante que nunca ficamos confusos sobre os tempos bons. Sabe, eu nunca me sentei por aí e fiquei confusa sobre: uau, eu queria saber. Eu simplesmente não consigo descobrir por que Deus está me deixando aparecer e pregar na televisão em todo mundo. Rapaz, isso confunde muito a mim. Eu nunca fiz isso nenhuma vez, eu fico tipo assim: oh, sim. Mas se ele me tirasse, eu ficaria confusa, sabe? Você entende o que estou dizendo? Nós não temos... Sabe, a nossa confusão é seletiva. Só estamos confusos sobre as coisas que não gostamos. Só estamos confusos sobre as coisas que nos machucam. Mas vamos confiar em Deus com a nossa dor. Alguns de vocês podem pegar a sua dor aqui hoje e confiar em Deus com a sua dor e dizer: Deus, isso dói tanto que eu sinto que eu não posso suportar isso, mas eu confio em você, eu vou continuar a tentar ser uma bênção para outras pessoas, porque eu acredito que mesmo que doa, você está me ajudando a dar à luz a algo novo na minha vida. Há uma coisa interessante se você realmente pensar sobre isso. Coisas de parto sempre dói. Quer dizer, dói. Se você está dando à luz a algo, não se afaste da dor. Suporte e deixe Deus fazer o que Ele quer fazer em sua vida. Amém? Alguns já estão conseguindo. Você tem que ter um pouco de profundidade para receber esta mensagem.